Eu sempre gostei muito de escrever, de desenhar, de guardar lembranças relevantes pra mim, sabe? Desde uma embalagem de picolé, da primeira vez que eu fui pra Liberdade, as cartas que eu escrevi, mas eu nunca enviei ou nunca entreguei. É como se fosse um refúgio, ou um lugar bom. Voltar pra onde as coisas eram boas, sabe? Morar num começo feliz. Tem uma frase de uma música que chama I Hate It Here. A frase fala Nostalgia is a mind trick, que explica que a nostalgia é como se fosse um truque, né, da mente. Um truque que a mente coloca pra você. Eu acho que eu concordo com isso parcialmente. Às vezes a gente idealiza tanto o passado, né, as coisas que já passaram, que a gente esquece de ver o lado negativo delas. Nenhum momento é 100% ideal, perfeito, bom, mas a nossa mente às vezes cisma em lembrar só das coisas boas, mesmo o momento tendo sido praticamente um inferno. Por isso que eu gosto tanto dos meus registros. Porque apesar de eu me esforçar para deixar tudo bem arrumado e bonitinho, eu não costumo mentir, nem fora nem dentro dos registros. Então, eu coloco alguns detalhes que talvez para algumas pessoas pareça bobeira, mas para mim não é. Porque quando eu ler, eu vou saber que teve sim os momentos bons, mas também as dificuldades e as coisas ruins de cada momento. Por meio de uma frase, de uma música, de lembrar de quem estava comigo naquele dia. Aí dessa forma não fica tão fictício e utópico assim. Fica mais realista. E eu gosto muito desse registro de memórias porque o que foi bom realmente vai ficar registrado como algo muito bom. Só que eu não vou esquecer também dos pormenores ali dentro. Eu acho isso legal. Manter essa realidade? Não sei se é essa palavra. Algo tipo isso, sabe? Eu acho bem legal. Pro ano que vem eu vou usar esses dois cadernos. Eu vou usar esse como journal. Então já tem até aqui dentro, já escrevi diário de bordo, tudo mais, meu journal. E eu vou usar para escrever muita coisa que fica dentro da cabeça. E treinar caligrafia, colocar frases que eu gosto. Vocês viram aí ao decorrer do vídeo que registrar as coisas sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. Então, mesmo hoje já estando com 20 anos, eu ainda faço isso e eu gosto sempre de rever as memórias. E esse outro aqui eu vou usar para organizar a vida mesmo, normal. É um planner, né? Tipo uma agenda. E ele tem bastante coisa. Vou dar uma mostradinha por dentro para vocês verem. O layout dele é assim, ó. Temos a capa do mês. Vou mostrar de um outro mês porque o de janeiro eu já preenchi com algumas coisas. Mas ó, tem informações para o mês, um calendário mensal e o semanal. E tem bastante coisa complementar. Eu curti muito. E pelo fato da capa ser assim bem lisa, dá pra eu personalizar. Talvez eu traga um vídeo personalizando a capa. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Eu não sei se sou só eu, mas quando eu vi esse paralelo, né, essa linha, vamos colocar assim, entre o que é luto e o que é afeto, pra mim ficou uma coisa meio... Poxa vida, faz um certo sentido. Pelo menos na minha cabeça faz um certo sentido. Porque mesmo as pessoas em vida, a gente consegue sentir saudade delas porque elas já não são a mesma coisa de antes. Essa questão de carta foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, carta e também desenho. Então, nessa pasta aqui, eu guardei todas as cartas que eu recebi esse ano. Foi muito mais carta do que eu esperava receber. E de pessoas assim que eu amo muito, de verdade. Então, eu deixo todas guardadas aqui. Aqui são as cartas que eu ganhei em outros anos e algumas memórias também. Por exemplo, esse cartão. A gente recebeu ele de presente de um amigo nosso que foi pro Ushuaia. E outras cartas que eu recebi quando eu era mais novo, época de escola. E aqui dentro eu guardo desenho de criança, porque eu recebo muito desenho de criança, às vezes até de desenho de... As pessoas fazem desenho para poder me dar. E eu guardo todos aqui dentro. É uma caixa até aqui grandinha, ó.
muitas memórias, muitas coisas legais. Acho que num contexto geral, o que a gente teve muito esse ano foi instabilidade em diversos aspectos, de uma forma geral, mas mental, emocional, física, de muita gente ao mesmo tempo. Então eu acho que de uma certa forma se prender a coisas que foram boas, mesmo essas coisas já tendo acabado, se prender a coisas que foram boas para você, acaba que te ajuda a ficar bem. É como se fosse uma forma de você se revigorar em meio ao caos, em meio a tantas coisas ruins. Querendo ou não, hoje em dia é muito fácil a gente se desanimar. Tem muita coisa para deixar a gente mal, para deixar a gente sobrecarregado e pesado. Então, eu acho que isso ajuda a gente, de uma certa forma, a ter esperança de que as coisas vão melhorar e que talvez até mesmo nos momentos mais difíceis a gente consegue, por meio de uma carta, de uma lembrança, de uma ligação, de uma mensagem, de uma memória que você vai fazer com seus amigos, que vai ficar para sempre guardado em você. Isso vai ser como se fosse uma forma de salvação naquele momento. Você precisa valorizar isso até depois de ter acabado. Entre todas as outras coisas também, gostar muito de escrever carta para mim mesmo. Então, essa daqui foi uma carta que eu escrevi no final do ano passado para poder ler esse ano. Como o ano ainda não acabou, eu ainda não li, mas tá aqui dentro. E aqui dentro eu guardo todas as que eu já escrevi para mim, desde 2018. Acho que tem uns 3 anos que foram perdidos por aí, mas todas aqui dentro guardadinhas. Então é isso, eu acho interessante. Algumas pessoas sempre perguntam, por que você faz isso? Acho que é muito legal ver como que a gente muda em pouco tempo e ter essas recordações, sabe, do que você leva do ano. Para alguns pode parecer bobeira, mas para mim eu acho que é uma forma de ver como que a gente sempre pode melhorar. Apesar de a gente tá simplesmente, né, vivendo nossa vida, a gente nunca viveu essa vida antes e tal. Eu acho muito legal entender como que a gente está passando nosso tempo e como que nossas ações elas impactam nosso futuro e como que nosso passado impacta o nosso presente. Esse tipo de coisa assim eu acho bem interessante.